Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inteligência do Futuro. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, parceiraço e sócio, Rafa Silva. Obrigado Seja pelo bem-vindo. convite. Tô com medo. Nosso primeiro convidado é uma honra pra gente. Falar o primeiro sobre convidado. tecnologia, o primeiro convidado. Então, me deu mais medo agora. Será que é o Rafa Silva ou será que é um robô? A gente não vai falar sobre isso aí. É melhor a gente pular esse assunto. Melhor né? pular? É, não discutir se é um robô, se é um avatar, né? Pode ser várias coisas. Será que é acho uma que hoje dá, inteligência né? que tá colocando ele aqui? Não. Até pra comentar, a gente tá usando inteligência artificial nesse podcast, né, cara? Achei isso muito legal. Acho que até a muito pessoa legal. precisa saber, né? Eles gravam e com inteligência artificial faz corte, faz tudo, né? Faz tudo. Achei muito legal. Acho que 99... Não faz 100% do trabalho ainda, porque inteligência artificial é isso, né? Aos poucos ela vai ajudando, mas mais de 90% já é tudo feito pela IA. E eu acho legal, porque vocês estão falando sobre isso. E não usar seria, um absurdo, né? Absurdo. Assim, não, vocês estão usando e avaliando e criando e falando sobre. Uhum. Acho legal. Perfeito. Ele Vamos tá falar muito sobre o sério, que cara. hoje? Me dá medo quando ele tá muito sério. Deve ter pegado umas perguntas Ele ali ficou muito meio- ele estranhas. ficou- Não, me tranquilo. Ele é assim, você vai Ele se é acostumando. assim, é? Até, Então até tá. no final do episódio você vai se acostumando. Às vezes ele tá ali e tá processando. Entendi. É quando eu fico sério, é porque eu tô em outro lugar. Eu tô Tá pensando, processando. tô vendo o que tá falando. Mas hoje o assunto é o que, Leona? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre inteligência artificial física, physical AI. Ou, pra resumir, assim, de uma forma bem simples, robótica. Robótica. Tem uma frase do Jensen Huang, né? O nome é chinês, então eu não sei falar direito. Jensen Huang. É isso aí. Ele falou que no futuro tudo que se move será autônomo. Essa é uma frase bem forte. E a gente gostou disso, que a gente está no meio de um processo. E a gente vai falar um pouco disso também, do que a gente imagina, as evoluções, as linhas de pesquisa. E também aproveitar a experiência do Rafael, que ele foi lá para SXSW Isso. e teve muita coisa de robótica por lá. né? Teve bastante coisa. Fiquei impressionado, assim, porque realmente o futuro vai ser os Jetsons, né? É os Jetsons. Cara, e assim, há 15 anos atrás, se me perguntassem, eu dizia, não vai rolar aquilo lá, é impossível. Aham. E hoje eu, cara, quase consigo prever que vai ser o futuro, vai ser os Jetsons, e ponto final, assim. Vai ter Inclusive, encontrei um robô lá que eles fizeram, cara, que se botasse aquela roupinha, aquela sainha daquela Era empregada a lá, empregada. caraca, seria ela só. Então, assim, o futuro vai ser os Jetsons. E esse é o que a gente quer, né? Na verdade, eu quero um robô que lave minha louça, que limpe minha casa, organize tudo, e não um robô que faça poesia e arte. Eu quero fazer poesia e arte, né? O robô tem que fazer as outras coisas por mim. As Então, atividades duras, que tenham insalubridade, sejam repetitivas, Isso. que tá faltando mão de obra, vão ser automatizadas. Eu tive um TechCrunch em São Francisco em 2016, eu acho. Acho que foi em 2016. E lá um cara foi super criticado. Era o cara que tava fazendo o Autodrive, assim, o autopilot dos caminhões, do truck. uhum. E aí esse cara falou, puta, era uma pergunta atrás da outra sobre, tu tá querendo tirar Emprego. o emprego, tirar emprego. Ele falou, faz o seguinte, voltem pra casa e pergunte pro filho de vocês se eles querem passar 7 dias fora de casa dirigindo um caminhão. Eu não estou fazendo algo que vai finalizar, acabar com os empregos. O que eu estou fazendo é uma necessidade de 10 ou 15 anos. Não vai ter mais um motorista que vai passar 7 ou 8 dias na estrada por nós. Então a gente precisa fill the gap, né? Fechar esse buraco que vai Vai existir. cumprir uma falta. Exato. É final, a mesma então- coisa, tipo, coisa boba falar, mas aqui a gente ainda precisa. Um país subdesenvolvido como o nosso, não tem como fazer a coleta de lixo, por exemplo, totalmente automatizada. No Japão é as caçambas, e existe uma educação do pessoal levar o lixo até lá. Aqui o pessoal quer a comodidade de pôr na frente da casa. Né? Em outros países se leva até um local, aí essas caçambas são colhendo. Mas aqui a gente precisa, ainda a gente quer alguém coletando em casa. Mas quantas pessoas vão querer trabalhar com isso? É isso. Quantas pessoas estão deixando de trabalhar na construção civil, que é assentar tijolo, né? Fazer massa, carregar peso, né? E a gente é uma evolução, né? Então hoje, acho que talvez nos anos 1500, 1600, falassem que as pessoas que costuravam, iam ser substituídas por uma máquina que costurava, meu Deus, vai acabar. Acaba com o emprego. E não é assim, não foi o que aconteceu. Acho que esse negócio da repetição de fazer algo, vamos tirar o humano disso, né? E vamos deixar ele mais com ócio aí para poder pensar e fazer arte. E fora que, olha a quantidade de acidentes violentos, mortes violentas acontecem no trânsito. Então, muitos caminhões quebram, batem, as pessoas morrem por causa disso. E é um dado absurdo. Se você ver quantas pessoas morrem no trânsito, ou especificamente caminhoneiros, no mundo, diariamente, são muitos desses. Então, é uma forma também de agilizar a entrega da infraestrutura do país, a logística toda, e evitar muita gente estar no hospital, né, se tratando, ou pessoas que perdem entes queridos por mortes violentas no trânsito.
Então, E assim, e sim, será rápido, será mais rápido, sim, mas não é tão rápido, né? Então, tudo vai ser uma adaptação, tudo vai ser uma movimentação, mais uma vez, sim, será mais rápido, mas não é tão rápido. Tem gente que ainda não tem arroba no Instagram, sabe? Tem Sim. gente que não tem conta no LinkedIn. Estamos falando em 2024. Tem gente que não tem conta no banco. Exatamente. Então, acho que as estamos coisas... falando de bancarização. E quando tu vai para os Estados Unidos, e tu vê isso lá também, né? Pô, tu pensa... Quem geralmente nunca foi para os Estados Unidos tem essa ideia de que, lá é tudo automatizado. Não é, né? As pessoas vão ainda na agência bancária, sabe? A agência bancária abre sábado até o meio-dia, as pessoas ainda vão até lá. Então... Usam cheques, né? Usam cheques, cara. Usam cheques ainda lá nos Estados Unidos. Então, acho que é isso, assim, tem muita... vai ter essa mudança, isso vai acontecer, mas não vai ser agressivo. Não vai ser algo que vai se transformando e a gente vai se acostumando. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai adorar. Só o que a gente tem que fazer é parar de produzir gente, né? Porque já tem 8 bilhão aí de gente. 8 mas bilhões, isso tá acontecendo Tá já, acontecendo, né? A natalidade tá baixando diminuindo, e né? alguns países tá reduzindo o número de morre mais do que nasce, né? E aí pode ser um problema para alguns países. Tem alguns países que, como vão nascer menos gente, vão ter muita gente aposentada e pouca gente no setor produtivo. Então as máquinas também podem ajudar nesse sentido. Ponto. Por isso que é uma das minhas hipóteses, por isso que vai se acelerar muito essa automação, ou robótica, que estão diminuindo os nascimentos. Então, mão de obra vai diminuir, porque quem está aqui vai envelhecer, vai virar uma pensionista, né? E a mão de obra? O que vai ter? Quem que vai estudar? Quem que vai desenvolver? Então, assim, ter a dependência só do homem para criar, ter a dependência do homem no ser humano, né, para criar, para fazer as coisas, vai ser um limitante. Sim. Então, temos que trabalhar para suprir falta de caminhoneiros, para suprir falta de pedreiros. Então, para mim, eu acho que não estamos aí no frigir dos ovos para isso, mas estamos muito próximo de algumas atividades, poucas, tipo aquelas que Charlie Chaplin, lembra Charlie Chaplin naquela... Sim, não. Tempos modernos. Tempos modernos, o filmezinho lá. Cara, pra mim você vai morrer, quem fica trabalhando em linha de produção fazendo esse tipo de coisa. Mas não vai morrer pra todos os países, porque esse robô ainda não vai ser tão acessível. E eu acho que desde a Revolução Industrial, a robótica tá aí já, né? Tá aí, exato. A robótica não é algo novo, né? Um nível ou outro, mas tá aí, né? O que a gente tá vendo agora é essa humanização do robô, né? Que talvez é algo mais humanoide, assustador, né? E aí, tem até um vídeo ali que como é que é a exorcista lá, que o robô levanta, vira a cabeça e aí vai andando da Boston Dynamics junto com acho que não é junto com a OpenAI, não é? Tem algumas coisas misturadas, tem várias parcerias comerciais. Então, cara, que tu olha aquilo ali e tu diz, aquilo lhe dá um certo, um susto, caraca, já tá nesse nível, não? E tá. E tem um da acho que esse é da OpenAI, que ele começa a falar, o que é de comer, esse prato coloca onde, ele começa a falar com o robô e o robô começa a entender o que está na frente dele e o que ele poderia fazer. Aquilo ali é assustador. Então, e aí isso é legal porque faz conexão com tudo que a gente tem falado nos últimos episódios, que eles estão juntando a IA generativa com os robôs. Que a IA generativa tem essa capacidade de juntar um monte de dados não organizados, misturar, interpretar aquilo e dar uma resposta. Por enquanto a gente vê texto, agora depois imagem, vídeos, e aos poucos esse tipo de IA generativa vai ser aplicado nos robôs também. E elas vão conseguir fazer isso. Olhar, ver que é uma maçã, isso aqui eu posso comer. E, inclusive até para ver a textura dos objetos. Perceber a textura e da pressão, né? A pressão. Então tem vários testes de robô fazendo cirurgia em uva, por exemplo. Tirando só a casquinha bem fina, com muito cuidado. Muita precisão. Que isso pode ser usado, por exemplo, para depois fazer uma cirurgia nos olhos. Ou regiões muito sensíveis. Porque acho que Boston Dynamics acho que é a principal referência, acho que foi a primeira e tá décadas, né? Acho que tá quase 20 anos trabalhando. Acho que sim, daí para mais. Para mais, então assim, para tentar repetir movimentos. Ela foi muito focada, né, em movimentos, em automação e para chegar no nível de hoje do robô ser bípede, né? Hoje o robô é bípede, tem equilíbrio. Quase mais bípede que a gente, né? Tem dançando, fazendo umas coisas lá que eu não consigo fazer. Mortal, Então ele já superou o humano. Só que não tinha essa coisa ainda da interação, de conseguir fazer pequenos movimentos cirúrgicos, né? Ou você tinha um robô de cirurgia que ele só fazia isso, mas ele não conseguia fazer movimentos mais rápidos. Então, você tinha os extremos, né? E agora, com a evolução da generativa, você está conseguindo trazer os dois mundos, né? O mundo do movimento com o mundo da inteligência e juntando que é a Physical AI, né? Eu vi um dos pesquisadores, esqueci o nome dele, que ele falou que para ele só vai ser interessante mesmo um robô no dia que um robô puder entrar na casa de alguém aleatório e fazer um café.
Porque daí ele tem que conhecer o caminho, tem que saber a casa, saber o que é a cozinha, o que é café. Entendi. Entendeu? Entrar em alguém com a casa que ele não conhece, Sair do ambiente controlado. Sair do ambiente controlado, entrar lá e fazer um café. Então ele vai ter que procurar o café, descobrir o que é, usar os equipamentos que tem ali. Tem vários tipos de cafeteiras diferentes, ele tem que adaptar, entender, apertar os botões certos e servir esse café. Achar o pó de café? Achar o pó de café, botar certinho, botar tudo, água, enfim, todos os procedimentos que a gente sabe. O dia que ele conseguir fazer isso, ele vai ser capaz de fazer muitas outras coisas, né? Sem ter uma programação prévia, né? O ambiente totalmente controlado para aquilo. Mas olha o carro, né? Olha o sistema autônomo de direção. Uhum. Então, ele tem uma mistura de visão computacional, de sensores, e vai ter alguma coisa generativa já, se já não tem, né? E faz com que ele interprete o mundo ali em volta e dirija, né? Porque se ele fosse depender de marcadores só, né? Uhum. Que nem o começo, se todos os veículos autônomos dependiam de marcadores, seja uma fita no chão, seja indicadores ele laterais. dentro daquilo ali, né? Ele tinha um circuito, ele sabia disso. Hoje ele usa câmeras e lasers e reage muito mais rápido que nós. Eu acho que essa comparação dirige é um perfeita, Tesla, assim, eu acho que essa comparação é perfeita. Esse é um robô verdadeiro, porque ele tá ali interpretando um monte de coisa que tá acontecendo e impossível, a gente anda no trânsito por aí, tem coisa que acontece que a gente não acredita que acontece na nossa frente, né? Então, é isso, assim, eu acho que ali a gente consegue ver um pouco dessa evolução desse bípede que vai acontecer, dele entrar num lugar e quase que facilmente entender que aquela cafeteira, porque ele também consegue buscar essa informação de como funciona aquela cafeteira, isso, eu acho que isso tá bem rápido, assim, de acontecer, bem rápido mesmo. A evolução das coisas, de como isso vai estar na nossa casa, que talvez demore um pouco mais, mas isso eu acho que tá muito rápido. O público final, escalável, né? E eu tenho um medo, assim, eu até brinco, assim, a sorte que existe a concorrência. Mas tu imagina essas super empresas se unirem e fazer uma spin-off, né? Tipo, pega a OpenAI, a Robots, a Tesla, e cria uma empresa só pra fazer essa transformação ser mais rápida, e cada um traz a sua a tecnologia mãe que eles têm. Sua fortaleza, né? Aí, a gente vai estar com o robô sendo guarda amanhã aqui. A Skynet em pessoa. A Skynet em pessoa. Se juntar se eles se juntarem e alguém reservar o domínio Skynet, corra. Porque tem empresa chamada Skynet, tem empresa já. E vamos lá destruir ela. Tu dirigiu um Tesla e tu também usou a parte autopilot dele? Deixou ele dirigir sozinho, sem condição humana? Eu já usei, o autopilot nunca usei. Nunca usei nem do Tesla nem da Cybertruck, mas dirigi e eu já... Meu cunhado que tem o Cybertruck e a minha irmã que tem a Tesla, que tem nem sei qual, eu acho que é o S, alguma coisa assim. Eles dirigem normalmente, mas eu nunca botei o autopilot, eu não consigo te dizer. Consigo te dizer do lado, vendo dirigir, cara, assim, pra nós que eu nasci dentro de carro, dirijo desde os 9, bati a primeira vez aos 10 um Fusca. Bati numa carretinha porque eu não enxergava no coisa. Eu te digo que é algo muito estranho, sabe? Algo muito estranho. Eu já dirigi carros que eles seguem a faixa e mimetizam o carro da frente, né? Alguns Fords já tinham isso há uns anos atrás. Mas assim, de ele saber pra onde ele tá indo, colocar a seta e tu ver as coisas acontecendo na tela, né? Ele identificando, é surreal. Assim, estamos falando de 2024, eu entendo que a gente já viu várias vezes isso acontecer, mas tu sentar do lado isso e ver isso acontecer, eu acho surreal. É outra coisa sentir, né? Surreal, eu acho que eu também ficaria assustado, assim. Por mais que eu colocaria. Eu colocaria pra pilotar, mas eu ficaria assustado, porque tu tem aquela coisa... Será que ele vai pensar igual eu penso, né? Será que ele vai... Porque eu, modéstia à parte, eu me considero um bom motorista. Eu sempre tô muito atento. Será que ele vai ser melhor que eu? Eu tenho quase certeza que ele vai ser melhor. Ou ele é melhor que eu. Mas eu acho que essa é a primeira barreira que a robótica vai ter que superar. Essa resistência humana de que... Será que ele vai fazer melhor? Será que ele não vai me matar? Será que ele não vai causar um problema pra mim? Acho que é o primeiro passo ali. E se tu procurar na internet, tem vários casos lá de o carro ter travado, assim, né? Não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Sim. Cara, o guarda indo pra ele parar ou indo pra um lado e as pessoas, assim, o motorista ali, porque tem os Zoox, tem algumas empresas lá que eles não têm um motorista, né? Então, e eles te carregam de um lado pro outro. Então, a pessoa não entende nem o que pode fazer, né? Porra, então, é isso, tem muito que aprender, mas a sensação pra mim é uma sensação ainda estranha, ainda de, cara, é estranho isso aqui, não é uma coisa normal. Pô, passei 30 anos da minha vida segurando um volante, alguém não segura, é estranho. E ao mesmo tempo, eu acho que as próximas gerações, daqui a alguns anos, vão pensar, nossa, cara, no passado as pessoas dirigiam carro, que perigo. Perigo. Aí vão ver as taxas de mortalidade, de violência, de mortes violentas no trânsito. Mas é interessante também como isso é exponencial. Por exemplo, a Waymo, ela tem um serviço tipo Uber, né? Que é só o carro sozinho fazendo um trajeto autônomo. E antes era tipo um bairro, né?
Agora depois começou a expandir um pouco mais. E recentemente eles ganharam o direito de até pegar algumas autoestradas já. Legal. Então comecei o exponencial. E se ele consegue fazer algumas autoestradas, quer dizer que logo vai ser liberado maior ainda, né? Vai escalar proporcionalmente. Você falou isso de acidente. Hoje é manchete falar um carro da Tesla com autopilot cometeu um erro, né? Um erro. E aí, depois vai ser manchete ao contrário. Um ser humano dirigindo matou uma pessoa. Mas como assim um ser humano estava dirigindo? Ele invadiu uma área que era proibido dirigir. A única coisa que não tá nesse contexto é que são raros os países que têm a infraestrutura dos Estados Unidos. É, claro. E a China também, que a China também tem mais ainda lá, né? Exatamente. Então, a maioria, cara, o Tesla não funciona aqui no Brasil, né? E não funciona na maioria dos países, a não ser nos Estados Unidos, o país que tem algumas rodovias funcionariam, mas nem todas, né? Não, até aqui, nós estamos num lugar muito bom, né? Santa Catarina, eu venho de Itajaí para Blumenau, e, pô, são cidades, já são legais, são tecnologia... Quase vizinhas já, e quase rapidinhas. Vizinhas. Mas tem várias ruas ali que no meio do caminho vem obra, ferra tudo, não tem nenhum sinal, não tem nenhuma marcação no chão, vira barra do nada, depois volta, depois tem que fazer uma conversão muito estranha, porque tá no meio de uma mão inglesa do nada. Tem um monte de coisa que acontece, e também nós motoristas, né, somos muito imprevisíveis, então acho que um grande problema é esse também. Tem acho que o autopilot não tá preparado pro Brasil, para os motoristas do Brasil, porque é tanta imprevisibilidade que acontece aqui, que o cara sai pelo um lado, sai pelo outro, vem por... Olha, se eu contar histórias aí, até de parentes meus que já fizeram com um carro, tu não vai acreditar que é real, assim. Então, a Tesla, o carro da Tesla vai dizer assim, cara, não, sério que tá descendo aquela escada ali da igreja? Para que eu quero descer. Aquele Uno tá descendo a escada. Exatamente, cara. Não, eu acho, eu sou fascinado por tecnologia, e se eu pudesse ter um robô em casa, com certeza eu teria. Se eu pudesse usar o autopilot, eu usaria. Tem gente que tem uma versão, eu não tenho versão, eu acho incrível. Eu sou adepto. Tudo que vier pra facilitar a nossa vida e dar mais tempo pra gente fazer o que a gente gosta de fazer. Exato, Exato. Meu Deus, tem que... Eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que é o humano que é ruim, não sabe? A máquina não é ruim, é o humano que é ruim. A gente que às vezes pega assim, cara, nós que somos ruins, não a máquina. A gente tem medo que as máquinas tratem a gente da mesma Talvez forma que a gente trata elas, né? Ou que a gente tá aí um bom paradigma, né? Todas as criaturas que a gente convive, a gente maltrata, todas elas. Né? O cavalo, a vaca, o cachorro, todos eles, a gente ama alguns cachorros, mas olha quantos cachorros de rua tem, né? Isso. O gado, o porco, todos os bichos, os macacos, a gente ou tem mata compaixão, né? ou escraviza, né? Então, tem quantos cavalos que a gente usa pra carregar coisa e tem condições horríveis. E eu acho que esse é o grande medo. E até, na verdade, seres muito parecidos, que são, por exemplo, os indígenas, ou seres de culturas muito diferentes. O que aconteceu na história? Alguns anos atrás, você tinha um exército de pessoas que trabalhavam para você. Pessoas não, né? Não eram pessoas, né? Eram exército de coisas que trabalhavam para você e você ainda podia vender aquilo. E eram pessoas. Desumanizava totalmente. Alguns anos atrás, né? Sim. Então não é nem muito. Então acho que o nosso medo com relação à robotização de tudo é exatamente o que tu falou, ele tratar a gente, eles como a gente, assim. Seria inverter, né? Inverter a coisa. Ao invés da gente tratar a coisa vai tratar a gente como uma coisa. Pra mim ainda é uma simbologia do robô, é que ele tá sempre olhando pra trás, né? Eu acho que essa que talvez é a grande diferença que a gente tem hoje no momento de hoje, é que o robô ele tá sempre olhando pra trás. Nós olhamos para trás, mas sempre, aliás, nós consultamos, né, a parte de trás, mas a gente está sempre olhando para frente. A gente, de alguma forma, consegue criar os insights, que é um monte de coisa do passado, mas a gente joga isso para frente, né? Acho que essa é a grande diferença nos dias atuais ainda do robô. Eu acho que ele ainda está consultando tudo aquilo que já foi feito. É base histórica. Né? Mas eu não sei o quanto ele consegue usar isso para recriar algo, né? E aí eu acho que essa talvez é o nosso grande medo, né? Se ele olhar aquela base lá e ver o que a gente já fez e coisa que pode se transformar em algo ruim, né? Se ele aprender que tem que matar a gente por causa da cor delas ou pela ideologia delas, tá nos livros isso. E tem livros explicando esse tipo de coisa. Então tem que tomar muito cuidado como a gente pode treinar esse tipo de máquina. Aí a pergunta individual, o que vocês acham? Vocês acham que isso é possível? De a máquina se rebelar contra a gente? Tem as linhas da distopia e da utopia, né? Tá. Tem a linha que as distopias falam nessa pesquisa, de futuramente as máquinas podem se rebelar, mas talvez não elas por si só, né? Uma companhia ou algumas pessoas específicas controlar um grande número de máquinas e tecnologias e escravizar o resto da população.
Tem até um termo, né, que é o feudalismo tecnológico, tech-feudalismo, nesse sentido. E a utopia é o contrário, que é o outro lado completamente oposto, que as máquinas vão fazer, por exemplo, que a produção de energia elétrica seja quase gratuita, a produção de comida básica seja quase gratuita, e todos os empregos base sejam substituídos por máquina e a gente não precisa trabalhar nesses empregos. Tudo que a gente for fazer vai ser para hobby e tal. Então essa é a utopia também. E as duas são possibilidades, a gente tem essas possibilidades. Então eu não sei para onde vai, nem me arrisco dizer para onde vai, mas eu gostaria muito que fosse no meio do caminho, pelo menos. Pelo menos no meio ali, né? Tá, vai ter algumas empresas muito ricas controlando algumas coisas, infelizmente a tendência é essa, porém que facilitasse a vida das outras pessoas e tem gente que não precisasse morrer porque não conseguiu comer, né? Que pessoas não morressem por causa que teve uma diarreia, que para algumas pessoas diarreia pode ser brincadeira, né? Fulano não vai trabalhar porque tá diarreia, tal. Mas para outras pessoas, a diarreia causa uma desnutrição severa e a pessoa perde a vida. Isso. Então, se a gente conseguisse usar a robótica, essas coisas para arrumar essas condições, para mim é o que eu gostaria, né? Então eu não sei para onde vai, eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de projetar um futuro só, né? Eu sempre penso em centenas de possibilidades, mas eu gostaria que fosse algo mais no meio entre utopia e distopia. Eu faço um paralelo com a energia nuclear. Ela resolve muitos problemas em muitos casos. Então, por exemplo, até mesmo se fala tem alguns estudos que falam de espaçonaves usando energia nuclear, submarino, navios, né? Tudo. Muitos países usam energia nuclear para geração de energia, né? Só que teve gente que pegou urânio enriquecido para fazer arma, né? Então, a tecnologia está ali. Ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. Se alguém um dia falar e como ela é generativa e evoluir a capacidade de processamento e ela tentar, de alguma forma, avançar um pouco no modo de consciência, não ter consciência, mas avançar, não é impossível de ela se voltar. Ou, no mínimo, tomar decisões muito erradas. E falar assim, não, eu acredito nisso, eu aprendi assim, 90 e tantos % que eu tô mais certo do que você e fazer. E tomar essas decisões e aí entender isso como uma revolta. Então, como é algo artificial, é programado, é treinado, e pode ser treinado pelo homem, a palavra aqui para mim o homem pode fazer bom e mau uso. Isso pode se virar. Porque o cara que inventou a energia nuclear, ele não esperava que isso fosse usado como uma bomba. Mas não pode ser impedido de usar a energia nuclear, né? A gente tem muito mais coisas úteis com a energia nuclear do que só a bomba. E talvez a gente, até se não houvesse esse significado aí da bomba, a energia nuclear é super limpa, né? Uma energia que talvez não tivesse destruído tanto do nosso planeta se a gente realmente tivesse investido nisso. E o número de acidentes são pequenos e microscópicos em comparação aos outros. Né? Então, o impacto que outras gerações de energia têm, sim, gera aquele furor todo, Chernobyl, tudo, mas o impacto é muito menor do que aquela maior usina hidrelétrica do mundo lá na China, o que ela causou, Belo Monte aqui, a discussão que teve aqui no Brasil. Não tem uma série de discussões, só que eles ficam assuntozinhos isolados e o pessoal fica, não, energia nuclear é bomba. Né? E a sua opinião? Eu acho, nos próximos 30 anos, impossível de acontecer algo assim, né? Não vejo que, mais uma vez, a gente desliga da parede. Acho que ainda é algo muito controlável, né? E não consigo ainda acreditar que aquilo que é uma peça se torne naquilo que a gente representa algo ruim, a não ser que tenha o ser, como vocês mesmos falaram, o ser humano por trás disso, corrompendo aquilo para aquilo acontecer. Mas ele próprio, analisando e vendo, né, tomando a própria decisão, acho impossível quase de acontecer nos próximos 30 anos. Tem uma entrevista com o Mustafa Suleyman, que é o atual CEO de inteligência artificial da Microsoft, e perguntaram para ele sobre o medo de as próprias IAs começarem a produzir novas IAs mais inteligentes do que ela, com o sentido de substituir o humano. Elas criarem esse tipo de inteligência e até misturar robótica nesse processo. Aí a resposta dele foi interessante, que ele falou que para isso acontecer tem que ter um investimento em tecnologia e estudo muito aplicado por anos até chegar num tipo de tecnologia assim. Com esse propósito, né? E nenhuma empresa grandiosa para ter esse tipo de investimento consegue fazer isso escondido, porque é muitas pessoas envolvidas nesse processo. E não tem nenhum registro atual, nenhuma evidência de alguma das Big Techs nesse momento criando esse tipo de tecnologia. Estudos para criar IAs que criem a própria IA para substituir os humanos na parte de comando mesmo, né? Só que ao mesmo tempo temos algumas... Acho que até para criar um paralelo de tecnologia,
a gente tá falando muito sobre a computação quântica, né? Cara, nos próximos 20 anos não vai haver nenhuma disrupção verdadeira com relação a isso. Eles não conseguem nem paralisar lá não é o bit, mas é quase impossível que em 20 anos vai ter alguma disrupção com relação a esse tipo de tecnologia que já vem sendo estudada há tanto tempo. Então, assim, falando em uma IA que se... como é que se autocrie. Que se tenham consciência, acho que, meu Deus, falando nos próximos 30 anos, tantos chips, né? Tantos chips, tanto software para poder fazer isso rodar, que é muito difícil. Energia. A computação quântica, ela é tão pequenininho, né? Que todos os elétrons, qualquer perturbação, se um caminhão passar próximo, alguns quilômetros próximos, tá chovendo, treme tudo e a coisa tem que ser subterrâneo. Então a gente falando, que agora a computação quântica com IA vai ser incrível, como se fosse ano que vem. Isso. Porque ano que vem o ChatGPT teria... É que o algoritmo ajuda, né? O algoritmo ajuda quem tá falando, né? Quem tá gerando desespero. Acho que é isso. Então, o mercado do medo é muito forte. O mercado do medo é muito forte, sempre foi, né? Então é isso, né? É porque ela já faz coisas sensacionais, né? Isso. Então ela já surpreende. Então a pessoa, na cabeça dela, aquilo ali já é... Na cabeça das pessoas medianas, né? Na média das pessoas, aquilo ali já é algo demais, né? Para eles aquilo ali já é talvez uma consciência, é um robô e é alguém que... Tem muita gente que tem medo que vai perder o emprego por causa da IA, né? Sim. O Sam Altman falou na entrevista um negócio muito interessante, que pra ele, né? Que pra ele chega muito, que ele é o CEO da OpenAI, que ele fala assim, as pessoas ficam assim, meu Deus, como pode? GPT-4 vai acabar o mundo. Falam muito sobre isso. E ao mesmo tempo, às vezes a mesma pessoa fala, tá, mas ele não é tão bom assim, ele escreve uns textos meio ruins, não serve pra nada. Aí ele fala que essa ironia, da mesma pessoa que acha que tudo vai acabar, ela também acha que não é tão bom. E aí eu acho interessante porque eu faço consultorias com vários níveis hierárquicos, né, CEOs, todo mundo, e não importa o nível, muitas pessoas desses meios, eu vou falar, agora dá para analisar dados. Aí a primeira pergunta que o cara faz é, se eu botar minhas vendas ali, eu consigo saber quanto eu vou vender mês que vem? Pro ChatGPT. Talvez, se tu tiver muitos dados estruturados e criar ali, tu pode ver dados para tentar fazer alguma previsão de vendas, baseado em algumas coisas. Só que a IA não sabe prever o futuro nesse nível, tipo, com uma tabelinha de vendas básica do Excel. E aí a galera fica com essa expectativa, tipo, será que eu consigo preparar as coisas pro futuro, saber quanto que eu preciso comprar de mantimentos, o ChatGPT vai me dizer. Não é assim que funciona. Concordo. Só que aí eu acho que ali eu acho que tá a grande revelação. Eu acho que a inteligência artificial, se ela for bem adaptada, né, for bem construída, para as empresas será uma disrupção. Isso. Eu acredito que assim, que isso tu vai conseguir quase quantificar no varejo, a chuva naquela cidade, que gera, naquele dia vai gerar uma demanda menor e criar um input para poder o time estar preparado, sabe? Eu sinto assim, que nisso a inteligência artificial, ela tá no hype, e aí com uma construção bem feita para tudo isso, eu acredito que é uma disrupção para as empresas tecnológicas, para as empresas normais, indústria, porque era o que a gente queria sempre, né? Poder pegar esses dados verdadeiros, se fala sempre sobre dados há muito tempo, mas pegar isso de verdade e tratar isso de uma forma em que tu consiga criar uma certa previsão, poxa, acho muito legal. Eu que trabalhei com um time de dados, a grande dificuldade era estruturar dados. Isso. É isso, ainda hoje. Ainda é. Só que com as LLMs, você não precisa ter só dados estruturados. Então, isso fez com que suprisse um gap de disponibilidade de dados para as inteligências trabalharem. Então, isso foi, para mim, o pulo no Analytics. Não só ter que depender, porque dá trabalho estruturar dados. Dá muito trabalho. Coisa boba, você falar, pega 2 planilhas de Excel, 2 pessoas vão fazer. E falar, olha, faz aqui uma planilha de vendas, para você ver como que elas vão fazer. Sim. Como já vai ser diferente. E como é que você já unifica aquilo ali para botar um algoritmo. Isso é estruturar, né? Agora, uma inteligência olhar e falar assim, aqui, olhei as 2, entendi a informação, e trazer. Então, isso para mim para quem nunca trabalhou com dados, não vai sofrer disso. Então, já supriu essa parte. Transformar a informação em algo como conhecimento mesmo, algo prático, algo que possa tomar alguma ação. Mas voltando, então vamos falar sobre... Sobre robô, acho que espera até o final do ano. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter uma surpresa muito, muito surpresa. Sobre robô ainda? Sobre robô e sobre Tesla. Olha só, tem informações aí sigilosas então para falar? Será? Vamos descobrir. Até o final do ano, robô da Tesla, fica ligado, porque tem uma chance bizarra de vir algo assim que a gente não imaginava que viria de forma tão rápida. Eu concordo, porque ele tá evoluindo muito o Optimus Prime lá, né? Então, Optimus Prime. E agora com esse investimento na empresa nessa IA nova que ele recebeu aí, 60 bi, eu acho, né?
6 bi ele recebeu nessa empresa de inteligência artificial que ele montou. A Grok ou a X? Não faço nem ideia. XAI, a Grok é da XAI, né? Eu tenho... Cara, vai vir coisa muito doida daqui pra frente, assim. Eu sinto que esse cara, ele tem uma... vai além do propósito. Ele quer disruptar. Ele, de alguma forma... Assim, mais uma vez, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu não tô aqui pra contextualizar o ser humano dele. Mas tudo aquilo que foi dito impossível... Não tudo aquilo, mas tudo que ele botou a mão, ele conseguiu fazer a transformação. Pô, Tesla, estamos falando de SpaceX. Foguete de ré. E foguete de ré. A gente teve que adaptar a nossa fala, né? Porque falando em mundo de startup, tu tinha que falar, foguete não tem ré. Não dá, nunca dá ré, agora dá, ferrou. Temos que mudar o vocabulário por causa disso. Eu sinto assim que vai vir alguma disrupção muito grande e muito rápida. Vem porque quando se você for acompanhar os lançamentos dele, assim, tu vê assim, tem muita gente que nem sabe que a Tesla tem um robô ainda. De tanto que isso não foi tão divulgado. Sim. E ele já consegue lá fazer cirurgia em uva. Cirurgia em uva, isso é muito louco. Entendeu? Tirar só a casquinha ali, né? E pra mim, assim, eu sempre falei, o Elon Musk, ele não dá ponto sem nó, né? Ele nunca deu ponto sem nó. E o robô, pra ele, é essencial pra ele escalar a Tesla. É essencial pra ele fazer os programas pra Marte. E como é que ele vai construir algo em Marte com humano? Quem vai pra lá? Já tá. Quem são os primeiros? Tem um programa aí, eu nem sei quantos inscritos teve, mas a NASA abriu inscrição para os primeiros voluntários para ir para Marte. Uma passagem só de ida. Então, mas e se for só robô? Né? Se for tipo 5 humanos com 20 robôs. Exato. Faz outras coisas. Mas voltando para o SXSW, eu tenho bastante curiosidade de ouvir teus stories, publicou bastante coisa sobre o evento. Me fala mais agora com um pouco mais de profundidade sobre o que você viu, sobre as aplicações. Teve alguns tipos de robôs para o público final? Ou era mais para empresa? Como é que tava? Eu acho que a maioria das empresas que estão fazendo estão mirando empresas por causa de faturamento, né? Então, falando em público final, acho que ainda é um lance maior, e eu acho que a responsabilidade sobre isso também, prefiro tu mitigar a responsabilidade vendendo para uma companhia e ali estruturando algo, porque ainda vai existir muito erro, né? Mas o que mais me chamou atenção é um robô enfermeiro, né? Tu até falou de um hospital na China, eles são da Europa, e, cara, aquele me chamou atenção, porque ele realmente é um ser humano em cima de uma bola, ele se equilibrava em cima de uma bola. Nossa. E aí ele, poxa, tipo assim, tu tinha a mobilidade dele, e no rosto dele eles fizeram, tipo, uma tela era o rosto deles, então ele parecia ser humanoide. Tu tinha um sentimento ali com relação a ele. Então, ele me assustou. Assim, caraca, realmente estão revolucionando, botando o sentimento e essa mobilidade, e ele para ser enfermeiro. É a única coisa. E aí eu percebi que tem a ver com faturamento. Eu conversei, me aprofundei mais com o CEO lá, ele explicou que não é fácil, né, buscar recurso para isso, pelo menos não era até aquele tempo ali, agora talvez está um pouco diferente, mas eu sinto isso. Vai B2B, para poder mitigar responsabilidade, diminuir responsabilidade, e depois o B2C. Mas nesse momento eu não vejo B2C, talvez nos próximos 2 ou 3 anos. Aqui para a saúde isso vai evoluir muito, né? É verdade. Até, a gente não comentou, mas teve um lançamento, né, um anúncio de um hospital movido por robô na China. E vai ter algumas pessoas, claro, que vão fazer administração disso, mas principalmente o robô que vai fazer cirurgias, atendimento e tudo mais. E eles preveem que esse hospital vai conseguir atender muito mais gente por hora, por um custo muito mais baixo, e com uma qualidade nos serviços que eles atendem maior do que os humanos. E aí temos casos, por exemplo, tem algumas dúvidas, será que o robô vai me atender bem? No Hospital Einstein, no Brasil, já tem alguns robôs que também estão usando inteligência artificial, que até então, o que tinha de robôs que fazem assistência, né? Então, que também é legal pra caramba. O médico tá na Europa, consegue fazer uma cirurgia no Brasil, remota, né? Por braços robóticos e tal, e consegue fazer que o humano pode tremer e tal, o robô não, né? Então, ele tem várias séries de coisas para fazer as cirurgias melhores, com lasers e robôs. Aí agora, robô com inteligência artificial mesmo, que ele pode ler algumas coisas e saber a precisão, a pressão de... E uma coisa que é pequena, mas em âmbito de saúde é gigantesca, é a infecção hospitalar. Sim. E aí, pelo amor de Deus, quem for da saúde me corrija aí, tem as matrizes de infecção, né? Aí tu tem que embrulhar
o controle remoto da TV. Tem vários detalhes que você tem que se cuidar para não terem... Imagina com robô, né? O quanto isso vai diminuir com relação a... Porque uma das... Não sei qual é o percentual, quem tá aí da saúde comenta. Alto. É altíssimo, né? Tu vai lá por um problema e tu morre por infecção hospitalar. Então, cara, tu vai mitigar isso a números absurdos, né? Eu não tenho número, mas eu li também que isso é alto. Problemas pós-operatórios por infecção hospitalar. É isso aí. E podendo causar morte e doenças graves. E aí tem na agricultura também, né? Tem várias evoluções de visão computacional e robôs que vão poder botar a quantidade certa de agrotóxico específico em tal lugar para que cause o mínimo dano para... Cara, isso é uma transformação, né? Porque hoje tu joga uma tonelada de agrotóxico para matar 3 formigas, sabe? Tipo, e tu conseguir resolver isso de forma... microscópica é fantástico. Eu vi na internet, não sei se ainda... Nem parei pra investigar, mas é como se fosse um irrigador, você já viu? Ele vai andando assim, ele vai lendo e soltando os pequenos dedos. Ele vai... Pra que agrotóxico se eu posso eliminar com laser? Assim, tecnologicamente, é completamente possível. Só que caro por enquanto, né? Caro, talvez inviável pra massificar, pra pôr isso em todas as fazendas. Mas da forma como eles estão pensando em robótica... não precisa adaptar demais o espaço físico, vai dar muito acesso. Então, às vezes, eu não preciso ter uma máquina gigante, mas se eu tiver um robô que sabe andar, isso, né? Que ele sabe andar, ele vai andar em qualquer tipo de terreno, e tiver lá dedos que serão laserzinhos, né? Pronto. Tem um monte de gente que se intoxica, né? Então, até no oeste catarinense, dá pra ver tem muitas fazendas pra lá, muitas pessoas que descenderam com doenças neurológicas, porque os pais deles trabalharam com agrotóxico, estavam muito perto dessas fazendas, e aí eles modificaram o próprio corpo, e daí na hora de reproduzir, a pessoa vem com várias deficiências. Isso por causa do agrotóxico. Se tu começa a mudar isso para robô, consegue minimizar a quantidade e o dano para as pessoas, isso pode ser muito legal. Porque o trabalho em fazenda, se for usar humanos, né, a gente já viu, a história já provou que é um trabalho que é desumano, né? Tu destrói a vida da pessoa e ela... E tem vários trabalhos assim. Meu Deus. Na saúde pública. A saúde pública é um problema no mundo inteiro. Os Estados Unidos é uma grande potência e tal, mas lá tem problema de saúde pública. Lá é caro demais. Lá tu quebrou a perna, pronto, vai fazer uma dívida por anos. É melhor tu resolver em casa. Tem gente que tem infarto, tem várias histórias. Inclusive de brasileiros falando assim, que tem gente que tem infartos, eles não chamam a ambulância, o cara fica ali, porque se chamar a ambulância, ele tomou o tratamento lá. Posso dar um exemplo? Eu tava no Grand Canyon, fui com a minha esposa pro Grand Canyon, e ela não tava bem pra ir. E tava frio. Quando ela não estava bem, eu insistia, a gente foi pro Grand Canyon. Chegamos no Grand Canyon, tu pega um ônibus para ir até no Grand Canyon. E assim, o Grand Canyon ele é um lugar, nesse lado do Grand Canyon, ele é super isolado, 1h30 da cidade, super isolado. A gente embarcou no ônibus, o ônibus estava com a calefação ligada assim, no máximo, 40 graus, eu acho. Nossa. Ela imediatamente desmaiou ali e a gente teve que parar o ônibus no meio do caminho, tirar ela para fora. E aí veio uma pergunta muito sádica, assim, do segurança do coisa. Vocês querem que eu chame o helicóptero do resgate, né? Do resgate pra vir resgatar ela? Eu baixei, nunca vou esquecer, eu perguntei pra ela assim, tu queres que chame a ambulância, né, o helicóptero de resgate? Ela falou, aham. E eu fazendo a conta, ia ser $19 mil pra vir buscar. Aí eu falei, cara, tu tem certeza que tu tá mal ao ponto de me resgate? Cara, $19 mil. Tá certo que era um resgate de helicóptero, assim, mas assim, é meio louco pra nós que não temos isso aqui. No Brasil seria obrigatório ou de graça? Se tu é socorrido pela ambulância e tu é atendido no hospital, tu paga um valor, $4 ou $5 mil, dependendo do hospital, porque tu passou na frente das pessoas. Tudo é contabilizado. A saúde nos Estados Unidos, cara, se tu quebrou a perna, resolve em casa. Não vai pra lá que tu não volta mais. Se te volta com uma dívida imensa. Então é isso, assim. E ajudar isso através da robótica, não sei se os Estados Unidos, porque ele tem um lobby bem grande lá, vai acontecer, mas é super... Uma coisa eu acho super... É uma opinião minha, tá? Mas falando em robótica, e falando em futuro, e falando em velocidade, pra mim, tem um problema só. A gente não tá desesperado. Isso é verdade. Assim, na história, toda vez que houve uma evolução muito grande, muito avassaladora com relação à tecnologia, existia um desespero ali por trás para poder fazer isso acontecer. Hoje eu acho que o único desespero que existe é a concorrência entre eles, mas um desespero, né, de fazer acontecer não tá tendo por enquanto. Então eu acho que talvez isso demore ainda mais aí. Que aceleraria a necessidade. Isso, então... Pode ser. Eu acho que
Tem, mas eu acho que com o episódio da Covid, a gente viu que a gente talvez não possa depender só do contato humano. Sim, faz sentido. Sabe? E isso pode ser um aliviador dessa tensão que vai ficar, mas eu acho que a gente ainda, tudo que a gente, tem gente que carrega um pouco dos viés, né? E eu falo, não, pra mim eu teria que adotar rápido, mas eu sei que tem muita gente que fala, não, eu prefiro uma enfermeira me atendendo, porque ela vai falar comigo. Minha mãe provavelmente falaria isso, né? Meus avós, tudo. E ao mesmo tempo, o número de violência obstétrica, violência médica é radical, é muito grande. Sim. Isso acontece no mundo inteiro, né? E no Brasil também tem muitos casos. E são pessoas, né? São humanos. Porque o robô não é humano, não vai ter o contato da humanidade, mas a humanidade, ela não é uma coisa só boa, né? Ela tem todo o lado da sombra dela. Fica essa dúvida aí mesmo. Mas posso dar um exemplo do dia a dia nosso? Eu sou essa pessoa que odeia ser atendido no telefone por um robô. Talvez, né, agora, rapidamente, essa estrutura vai se modificar, mas isso é algo de 20 anos, eu acho que esse atendimento de chatbot, eu vou dar 15 anos pelo menos, e a maioria não gosta dele, prefere rapidamente falar com um ser humano. Então... Mas ele é ruim também, né? Não, sim, ele é ruim, talvez agora a gente vê uma aceleração desse atendimento de uma forma melhorada, mas isso, assim, o robô ele ainda é muito... Beleza, ele vai acelerar, mas e eu acho que também, eu sou esse também, que nem tu, cara, eu quero um robô dentro da minha casa, né, resolvendo lá, mas eu acho que ele ainda vai ter muito problema, muito problema. Sim, a aceitação ainda vai demorar um pouco, vai ter essa resistência. E a produção também, a quantidade de chips para botar no robô desses, sensores, qual é o preço disso, né, tem todas as coisas que tem que ser desenvolvidas, e quando conseguirem fazer digamos que conseguimos fazer um robô, como você viu vários, aquele robô conseguiu. Mas agora produz 1 milhão desses. Produz 10 milhões. Não, produzir 100 mil já vai ser difícil. E 1 milhão dentro da casa das pessoas. Eu sempre gosto de avaliar as coisas pelo risco e a responsabilidade, né? Cara, quando tu bota algum mecanismo dentro da... Até hoje não saiu. Tinha uma feira que a empresa Ring tinha feito... Poxa, achei aquilo sensacional. Simplesmente, a Ring é aquele cara que participou do Shark Tank, é um cara que foi no Shark Tank, e ele vendia um aplicativo e uma câmerazinha que tu botava na frente da tua casa. E aí tu apertava ali e tu atendia no celular. De campainha, né? Um Shark investiu e esse cara ficou bilionário e voltou como Shark Tank. Essa mesma empresa montou um dronezinho, olha que ideia sensacional, era um drone que tu botava dentro de casa. Esse drone ele vinha, levantava, ele andava na casa inteira, fazia um mapeamento e voltava. Até hoje, ele já foi lançado acho que uns 2 anos atrás, até hoje acho que não existe para vender, até quem tá aí pesquisa. Por quê? Imagina a responsabilidade de botar algo voador, com hélice, com isso, dentro da tua casa. Eu imagino que eles não conseguiram resolver esse problema ainda. Então, tu imagina uma desgraça de um robô andando enquanto tu toma banho. Sei lá, ou escorrega, não sei. Acho As imagens vazam, né? Tem alguém de cueca fazendo alguma coisa. Se for de cueca, tá bom ainda. Eu fiquei de boa. Tá sendo razoável, né? O Google Glass também aconteceu isso aí. Que quando lançaram o Google Glass, ele conseguia filmar algumas coisas que agora estão voltando pra mídia. Ele não era tão bom, mas conseguia filmar. E aconteceu muito nos Estados Unidos, de pessoas que estavam começando, os early adopters, de serem barrados de entrar nos lugares. Porque tinha uma câmera no celular, no óculos. No óculos. E tem que lembrar que naquela época, os smartphones estavam bem menos desenvolvidos, as redes sociais estavam bem menos desenvolvidas, então as pessoas realmente se importavam muito mais com a sua própria imagem, né? Agora a gente está se acostumando a todo mundo filmar a gente o tempo inteiro, a gente está nas mídias o tempo inteiro. Mas naquele momento, não. E aí, socialmente, tipo, a tecnologia já existia, só que socialmente ela estava tendo muita dificuldade, pessoas sendo processadas, porque estava no restaurante, filmando todo mundo, e não sei o que lá, e direitos de imagens e tal. E aí, graças a isso e mais outras questões, a Google parou desse projeto. Agora vão retomar, né? Então tem todo esse lance, não só a tecnologia está pronta e ser escalável, e também a sociedade está preparada para isso. Isso aí. Total, e por isso que o Vision Pro veio. Agora, a própria o GPT-4o, né? Tem visão computacional. Você tá filmando aquilo ali, para ele tá reconhecendo, ele tá filmando, ele tá processando aquilo. A Google também tá lançando dela, a Microsoft tá lançando dela, tá todo mundo agora podendo lançar junto. E o pessoal perdeu o medo, né? E acho que por isso que eu acho que, como as novas gerações ali passaram por isso, entenderam que não precisam depender das pessoas, sabe? Eu acho que talvez a nossa cabeça ainda vai ter isso, mas as novas gerações vão virar a chave muito mais rápido. Sabe? Porque atendimento... Quantos, assim, que eu conheço desenvolvedor falam assim, cara, eu não quero falar com gente.
Acho que o maior exemplo pra mim, eu, Rafael, ainda gosto de comprar passagem aérea com pessoas. Olha que doido. Nossa! Olha que doido. E tu viaja bastante. Isso é bizarro, né? Então, acho que esse é o exemplo. As pessoas da minha idade, talvez, não da minha idade, mas da minha geração, talvez, pensam assim. Um cara não moderno, assim, né? Moderno, tecnologia, e a mesmo galera, E a galera que tá vendo, cara, nunca compraria com uma pessoa. Né? Vai Sim, lá, eu não. resolvo. Não tem um app pra coloco. fazer? Exatamente. A primeira pergunta, não tem um app pra fazer? Eu procuro no Google Flights, eu acho mais barato, vou no É. app, baixo, acabou. É isso. E isso é uma coisa que hoje, antes da pandemia, tinha, por exemplo, menu digital. Eu achava aquilo um atrito. Concordo. Horrível, com QR Code, muito ruim. Era um atrito, porque eu tinha que pegar o celular, ainda ler aquilo ali. Confesso que eu ainda acho. Aí Pô, tu vai até um lugar, fisicamente. Eu quero encostar em algo, porque a experiência faz parte disso. Mas eu acho que é outra discussão, né? Se eu tô indo fisicamente no lugar, é porque eu quero ter a experiência do local. Eu não quero ter meu celular ali, olhar, porque aí... Mas hoje em dia é isso. Mas tem muita gente que olha, é óbvio chegar lá e na mesa tem um QR Code, já nem pede o cardápio, já É isso aí. A maioria já nem olha nada. já nem tá olha. Ali, pede, então, já se acostumou e fala, cara, e por quê? Porque a gente quer olhar, ter aquele... A gente tava acostumado com isso, né? Isso às vezes é saudosista pra gente. Olhar o cardápio, ver a imagem, não sei o quê. Mas aquilo é muito menos prático. Sim, é. Né? Você demora muito menos... Você demora muito mais tempo pra achar o que tu quer do que no menu classificado, bonitinho, sugestão, e ele pode recomendar, sabe? E eu acho que aí vem também a qualidade do produto, né? Acho que, no caso, Isso, no começo ali, era a experiência do celular, né? Com as coisas era uma birosca. E aí agora não, acho que agora estão se preocupando com a qualidade daquilo que estão mostrando. Isso, e por isso que eu acho que as pessoas vão se acostumando com isso e vão se abrindo mais, porque vão levar em conta a experiência. Experiência de compartilhar minha imagem, já tô acostumado. Experiência de usar aplicativo, já tô acostumado. Eu acho que isso, a nova geração vai tirar esse paradigma e falar, vai ter o petzinho robô. Cachorro fede, né? Às vezes, você não dá banho. Né? Tem um trabalho de cuidar. Gato Luiz joga Amel, areia. tá ouvindo Luiz Amel. Eu adoro isso. Eu quero ter esse trabalho. É uma situação, tá? Não me cancele. Não é o pensamento que eu falei, tá? Luiz Amel, fica ligado. Mas eu acho que a gente falou um pouquinho sobre essas evoluções, essas possibilidades, discutiu um pouquinho, deu opiniões. Então eu gostaria que vocês também, quem tiver interesse em dar a sua opinião, você gosta de robôs, não gosta, acha que o futuro é pra isso, acha que não, você vai fugir pras colinas quando os robôs tomarem conta de tudo? Põe nos comentários pra gente saber. Posso dar uma sugestão pra quem Claro. tá escutando? Usem, testem. Façam, Exato, usem, faça testem. Eu acho que isso é muito importante. Acho que esse medo que a gente tem, às vezes, da tecnologia, isso sim vai ser um impeditivo, isso sim vai ser um problema daqui pra frente. Então, quem usa, quem testa, quem faz, quem tá lá dentro entendendo, vai começar a entender como absorver aquilo pra dentro daquilo que faz. Eu acho que isso é super importante. Porque, sim, haverão profissões que vão ser, vão ser extintas, óbvio que vai ter, mas assim, se você usar aquilo ali, você vai ter um grande salto dentro daquilo que você faz, e aí tu vai usar isso pra algo bom e não pra algo ruim. Com certeza. É a minha opinião. E aí você vai ter que sempre aquela você tem medo de quem usa IA? Eu vou responder que daqui a pouco eu vou estar respondendo eu tenho medo de quem não usa IA. E assim, uma provocação que eu faço, e eu acho que toda a nossa geração, quem tá vivo hoje, passou isso agora recentemente, é a situação das redes sociais. Né? Hoje não é o melhor cara que é o que mais ganha, é o mais conhecido, sabe? sim, a rede social fez isso, e a tua geração talvez não tanto, mas a minha e a tua era a que tinha mais dificuldade, porque na nossa cultura e na nossa criação era de, cara, não fica falando pra ninguém e não mostra pra ninguém, vai lá e faz. Não mostra, não fala, e isso foi um impeditivo grande pra gente poder crescer na carreira, sabe? E pra muita gente ainda se mostrar, né? Mas é engraçado que isso aí é uma regra meio que da natureza mesmo, que Darwin chegou a essa conclusão, que não é o mais forte que sobressai, não é o mais inteligente que sobressai, aquele que que se adapta mais rápido. É isso, né? A formiguinha não é mais forte do que um urso, sei lá, necessariamente, mas ela se adaptou aos ambientes, ela conseguia viver na floresta e depois viver nessas casas urbanas, os ratos, os pombos, as baratas. Esses bichos são incríveis, se for ver, desse ponto de vista evolutivo, né? Eles conseguem se evoluir em vários lugares e estão lá, estão vivendo. E a gente tem que ter essa habilidade de se adaptar. Show. É isso, Leonan. É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rafael. Pô, baita papo, né? Baita papo. A gente precisa trazer mais gente. Foi o primeiro, assim, né? Não tem comparação com outros. Não, foi o melhor convidado. Foi o melhor convidado até agora. O melhor convidado até hoje. Até hoje. Do nosso podcast. Nossa, é isso aí. Mas show de bola, Rafa. Obrigadão pela parceria aí. Leonan, recadinho? Siga, curta, compartilhe, dê ideias pra gente também. Você quer falar sobre algum assunto, tem alguma polêmica que tira o seu sono?
põe nos comentários. A gente, né, tá bem aberto para conversar. E se você tiver alguma habilidade, alguma especialidade, algum ponto que acha que pode contemplar também com nossos assuntos, fale com a gente. Isso Talvez aí. você sente aqui com a gente. Talvez não. Se tiver algo interessante, a gente vem sentar aqui com a gente. Talvez. Valeu. Valeu, gente. Abraço. Valeu.